E está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção, um oferecimento de Baceifer, aço para construção, aço forte, ferro forte, é Baceifer. Baceifer, se você quiser aí fazer o seu orçamento para a sua obra, você tem 4 endereços em Sorocaba e também no interior aqui na região. E se você também quiser construir com aço forte e com ferro forte, é só falar com a Baceifer. Telefones aí, endereços, contatos para você poder chegar na Baceifer e aproveitar para fazer com que a sua obra esteja sempre muito sólida e muito forte. Baceifer, aço para construção. E o Pode Construir de hoje, ele traz uma convidada muito especial, a Renata Rojo. Né? Escreve Renata Rojo, mas é Renata Rojo no espanhol. Espanhola, então. Mora na Vila Hortência, aqui em Sorocaba ou não? Não, já morei. Já, porque lá é o bairro dos espanhóis aqui, né? É, mas eu já morei lá também. Você nasceu em Sorocaba, Renata? Olha, eu sou natural de Suzano. Suzano? Suzanense. Terra do papel. Sim, mas eu saí de lá muito pequena, né? Então, não tenho, assim, vínculos com a terra. Voltei lá com 15 anos para conhecer a minha cidade. Mas tem parentes lá? Não. Tem gente, não? Não, todo mundo largou Suzano. Não, é que meu pai, né, a trabalho, ele viajava bastante, mudava bastante. Então, quando ele estava trabalhando em Suzano, minha mãe ficou grávida numa outra cidade de mim. Aí mudaram para Suzano, onde eu nasci, e lá eles permaneceram até os meus 5 anos de idade. E aí você veio para Sorocaba já direto? Passou por onde? Fui para São Paulo. Passou São Paulo ainda? Passei São Paulo, capital mesmo. Capital, morei lá. Fomos primeiramente para a Zona Leste e moramos na Zona Leste. Estudei por lá, fiz amizades por lá. Depois mudamos para a Zona Oeste de São Paulo. E depois meu pai veio se aposentar e foi para Porto Feliz, que é onde realmente é a família dele. E lá tive uma experiência que é aqui próximo de Sorocaba. Porto Feliz é região aqui, é né? região. Bem pertinho. E fomos morar lá, passei um pouquinho de tempo em Porto Feliz, praticamente minha adolescência ali. E aí, depois disso, veio a faculdade, né? E como que você decidiu pela arquitetura? Conta um pouco. Então, você estava em Porto Feliz, muito feliz? Viu as casas simples ali, quis inovar, como é que foi? Você desenhava? Na verdade, o meu pai sempre falava pra gente que nós somos em 3 irmãos, que nós tínhamos que ter um nível universitário, que nós tínhamos que estudar. Então isso sempre, desde pequena, era uma coisa que meu pai vinha falando e a gente escutava. Então a gente cresceu sabendo que tinha que ter um nível universitário. E então eu gostava muito de livros, muito de viagens, muito de lugares. Isso me prendia muito minha atenção e muito de desenhar também. E no momento de escolher qual a profissão, todo jovem fica meio perdido, eu não fui diferente. E aí eu escolhi 3 profissões, que eram as 3 coisas que eu gostava naquele momento. Que era biblioteconomia, porque eu gostava muito de livros, eu lia demais, então eu escolhi a biblioteconomia. Aí, né, meu pai falou, mas é legal você ter algumas outras opções e tal. Eu falei, bom, então eu gosto de animais, eu acho que eu poderia ser veterinária, muito bacana. E por último também ser arquiteta, né, naquele tempo a arquitetura ainda não é o mundo que é hoje, bastante divulgado, era bastante diferente. Mas mesmo assim eu falei, eu gosto de desenhar, acho que a arquitetura também seria a minha vibe. E então, meu pai naquele momento falou, filha, não tinha muito recurso naquele tempo para ajudar a gente se encontrar, eram testes vocacionais bem simples, mas meu pai sempre foi um cara além do tempo. E ele falou, filha, antes de você escolher, vamos fazer do jeito dele, né? Uma imersão aqui para você ver que profissão realmente você vai seguir e tal. E aí, ele me levou até uma clínica veterinária, e falou, isso aqui é ser veterinária. Vê se é isso que você quer. Eu olhei bem assim, falei, putz. Cachorrinhos chorando. Não era gostar de bicho, né? Sim. Tinha que operar, resolver o problema do animal ali. Daí eu falei, ai pai, eu acho que não é muito veterinária. Daí biblioteconomia não tinha muito, ele não conhecia nenhuma pessoa, não tinha nem onde procurar. Ver. E ele falou, olha filha, é um campo muito restrito. E você pode ter qualquer profissão continuando sua paixão por livros, né? Então, é uma área de trabalho restrita.
Então, talvez, não conheço ninguém para te falar sobre a profissão, mas pesquise também para ver se realmente é isso e tal. Mas talvez a arquitetura possa ser, então, a sua... Sua veia. Sua veia. Eu falei, beleza. Então, ele me procurou uma arquiteta lá do município e eu conversei com ela ao telefone e tirei todas as dúvidas, conversei com ela. Tivemos esse primeiro contato. Hoje ela atua aqui, a gente não se conheceu até hoje, pessoalmente. Você só falou com ela pelo telefone? Sim, só pelo telefone. Eu nem sei se ela lembra de mim. Quem que é? Ela se chama Rimari. Rimari. Parece que ela tem uma loja de revestimentos. E aí, o meu pai conhecia, acho que o avô dela, por ser cidade pequena, né? E aí eles ajeitaram esse telefonema, que naquele tempo não existia o WhatsApp. Então, a Rimari foi uma espécie de mentora sua. Né? Sem saber falou um também. Pouco da profissão, deu uma atenção ali pra você. Fizemos o nosso podcast particular. Ali no telefone, sim. Ela te deu um panorama geral de como é trabalhar com arquitetura e você simpatizou com a profissão. Simpatizei, achei legal tudo que ela falou e disse ao meu pai, então eu vou ser arquiteta. E aí você foi estudar arquitetura onde? Aí eu prestei naquele tempo também, gente, tô falando isso porque foi em 1996. Imagina, então, faz pouquíssimo tempo. Haviam poucas faculdades, não tinha oferta que a gente tem hoje, de Unip, Anhanguera, Uniso, não tinha. Na minha época existiam as pioneiras, vamos dizer assim, né, que era a USP, a Unesp, o Mackenzie e a PUC Campinas. Então eu só prestei nessas. E fiquei bem classificada na Unesp, porém eu não passei. E na PUC eu passei, consegui passar. Na PUC Campinas. Campinas. Isso. Aí você foi para Campinas, mudou para lá? Aí mudei para Campinas. Aí foi, assim, um grande choque de realidade, né? Porque agora não tava mais com os papais. Eu era filha caçula e sempre muito... Como tudo a gente na mudava mão, cama, muito... roupa lavada, comidinha quentinha. Acabou, apesar que a minha mãe, nessa parte, foi uma mãezona. Ela ia para Campinas para dar um jeito? Não, ela fazia umas marmitinhas para mim de fim de semana. Fazia os seus kits ali da universitária. Ela mandava algumas coisas, Então, ela me ajudou muito também. E naquela época também ela me ajudava muito, que mãe, pelo amor de Deus, reza pra mim, tem prova. Então ela também teve o papel dela nessa... Família é tudo, né? Família é uma base, família, ela não chega a ser a Baceifer, mas ela é a base, né? É verdade, bem ela é a base familiar, ela é a estrutura ali que compõe, né? Pra tudo. E aí você fez a faculdade lá, já começou a fazer estágio durante a faculdade, lá por Campinas ou não? Você terminou e depois que ingressou? Na realidade, a PUC Campinas era um curso integral. Acredito que até hoje seja, integral. 5 anos? 5 anos, 5 longos anos. E foram anos incríveis e dourados, foi muito legal. E aí, não dava para estagiar. Sim, porque a faculdade... Integral. Morava fora, o dia todo na faculdade, não sobrava tempo mesmo. E os trabalhos eram realmente muito extenuantes, era muito trabalho. O bicho ia pegar depois da formatura mesmo. Era bem difícil. Então, eu não consegui durante a faculdade... Ninguém da minha turma, na verdade, né? Não conseguia... Vai estagiar à noite. Não, era impossível. Havia alguns colegas que, por situação financeira, precisavam de uma renda. Então, eles faziam uns bicos para escritórios. Mas em casa, né? Era o primórdio lá de um home office. Fazia alguma plantinha, alguma coisa para complementar a renda e ajudar os pais, né? Porque a grande maioria morava fora, como eu. Era uma grande realidade. Acabou a faculdade... Voltou rapidinho para Sorocaba ou Porto Feliz? Não, eu tinha outros planos, eu ia morar muito longe daqui. Já estava acostumada? Já estava me desprendendo. Já estava desapegada da mamãe e papai? Isso aí. Porque não ir adiante, né, com essa ideia de mas aí os planos não deram certo e a gente... no momento a gente se choca, porque talvez são planos de algum tempo que você vem fazendo, né? E aí foi um momento, assim, de ruptura pra mim, que tava tudo, né, encaminhando, e aí não deu certo. E antes desse momento, eu cheguei a fazer estágio, sim, no último ano. Voltando aqui um pouco no último ano você conseguiu. A trajetória. No último ano, era só o trabalho de graduação. Sim. Só o trabalho de graduação. Muita coisa. Mas, eram 2 aulas presenciais e o restante... Era o trabalho mesmo, era o trabalho, executar o TCC ali. Isso, aí nesse momento eu saí de Campinas, voltei para Porto Feliz, que é onde meus pais estavam, já no sítio, e eu viajava então só para essas aulas, porque aí compensava mais financeiramente, compensava mais meu pai pagar aluguel de apartamento e nada. E aí nesse momento, novamente, meu pai disse, filha, é importante fazer um estágio.
Falei, ok, pai, mas Porto Feliz, uma cidade tão pequena, sem recurso, como que nós vamos fazer? Ele falou, não, nós vamos resolver. Nós vamos na prefeitura. Da prefeitura tem arquiteto, não tem? Ah, deve ter. Meu pai pegou e falou, vamos marcar lá com o prefeito. A gente vai conversar, um município pequeno, tinha mais acesso. Nós marcamos com o prefeito. E ele nos atendeu. Aí, nessa reunião, meu pai falou, olha, minha filha faz arquitetura, ela tá no último ano. Seu pai também era bem influente em Porto Feliz. Ah, ele nunca, vamos dizer, ele me ensinou a ser empreendedora. Não foi prefeito lá, não? Não foi. Ainda? Mas, não, nunca teve intenção. Mas ele sempre foi muito intelectualizado e aprendeu essa veia empreendedora com meu avô, que se você era quer... fácil relacionamentos. Se você quer, você busca. E o máximo que você vai ter ou não, né? Então, meu pai foi lá, me levou lá com o prefeito e falou, olha, minha filha quer um estágio aqui, como que a gente faz? Aí o prefeito falou, olha, infelizmente, não tenho como empregar sua filha, porque aqui é tudo licitado, tudo é concurso, tudo nada é... público. É tudo público. Mas a gente tem um convênio com o CIE para outras áreas, mas não para a área de projetos aqui. Mas se o senhor correr atrás, a gente pode fazer esse estágio pelo CIE. Foi lá. Aí nós criamos a vaga. Fomos à prefeitura, que papel precisa? Precisa desse. Fomos ao CIE, viemos aqui, era aqui em Sorocaba, a sede do CIE, acredito que até hoje. Até hoje. Nós vínhamos no CIE, a gente fez todo esse translado, não tinha e-mail, né? Tudo na mãozona mesmo. Já foi arquiteta da própria vaga. Da própria vaga. E aí nós criamos a vaga de estagiário, e aí foi a minha própria vaga. Eu até recebi um salário, porque era pelo CIE, Sim. E fiz esse estágio durante esse último ano. No último ano, e com os planos de ir lá para longe e tal. E aí na prefeitura o que era? Obra pública? Obras públicas e particulares. Você acompanhava ali, tinha um arquiteto provavelmente responsável. Era um arquiteto responsável, e tinha o pessoal das obras públicas que eram engenheiros. Mas aí a gente já foi uma experiência bacana, Sim, né? foi muito legal, eu saía com os fiscais, enfim. Foi aonde eu fiz o estágio para depois... né, vir parar em Sorocaba, que não era o meu objetivo, mas acabou sendo. Acabou sendo Sorocaba. Mas você tentou, o seu objetivo era onde? São Paulo? Era Fortaleza. Fortaleza? Sim. Você queria ir pro Nordeste? Era. E aí, por que não deu certo? É uma história longa, essa aí eu conto outro dia. Tá bom, mas Fortaleza é uma cidade maravilhosa também. Linda, muito. Eu gostaria praia, muito de viver lá. Perfeita. É um paraíso, assim, a 20 minutos, com paraísos ainda mais lindos, né? Linda. Então, tanto para norte quanto para sul, ali é uma cidade... E é uma cidade grande também, né? É uma toda capital, a infraestrutura de uma capital, né? E oferecendo todo um paraíso ali da ponta do Brasil ali em cima, né? Era lá o meu objetivo. Não deu certo e você voltou para Sorocaba. Não, mas seus pais continuavam em Porto Feliz. Sim, eu voltei para Porto Feliz, sim, era Voltou para Porto Feliz e ela falou assim, eu vou para a cidade maior aqui da região, que é Sorocaba. Não, aí eu fiquei com o diploma debaixo do braço. Meus amigos, era um de Andradina, outro, né? Cidades todas distantes, perdi todos os amigos dos 5 anos, voltei para casa do meu pai com a minha mãe, com o diploma debaixo do braço e estágio da prefeitura. Rolou uma micro frustração? Então. Aí eu fiquei num momento meio complicado da minha, assim, né? Puxa vida, né? Fiquei naquele momento. Planos não deram certo. Cabisbaixo e tal. E aí eu comecei a mandar currículo. Vamos mandar currículo. Mandar currículo, empresa de agência de empregos, mandei. Onde me chamasse eu iria. Mandava para São Paulo, Sorocaba, qualquer lugar. Vamos ver. Eu era solteira, livre desimpedida, com diploma debaixo do braço. Vou dar tiro. O que for, será, né? E aí não chamava. Era um mercado bastante ainda pequeno. Eu me formei no ano de 2000, ainda não era tudo que a arquitetura é hoje. Era um mercado mais fechado, era muito elitizado. Então, era um emprego assim mais complexo realmente naquele momento. E aí comecei a ver amigas que estavam em São Paulo, já estavam se colocando, e aquilo começou a me deixar angustiada. Eu também queria o meu emprego, o meu começo. Eu estudei à toa, né? Para ir trabalhar em outras áreas. Eu não tinha amizades, ninguém para me indicar para nada. E aí eu consegui uma oportunidade breve em Sorocaba, numa loja de revestimentos, mas eu não gostei da experiência. Eu fiquei lá apenas 3 meses e fui embora. Falei, não, eu não nasci para
Eu gosto de ser vendedora, mas não... Não é varejo. Não deu certo a experiência. Eu me empenhei ao máximo, mas Não rolou. Não rolou. E mais frustração, chateadíssima, né? Não ia para lugar algum. E aí, nessa indas e vindas, um dia meu pai olhou no jornal, porque também naquela época tinha jornal impresso, né, que era muito forte. Ainda tem, mas naquela época era fortíssimo. Era fortíssimo. Aí tinha um classificado lá em Sorocaba, uma vaga de arquitetura. Eu falei, nossa, que maravilha. Então vamos nessa vaga. Cheguei aqui, era um arquiteto, bastante conhecido naquele momento aqui na cidade. E ele fez uma entrevista de emprego comigo, me fez desenhar lá Fez um teste, Fez praticamente. um teste, realmente. Não foi assim, você sabe mexer no computador? Não, faz aí. Faz aí, vamos ver o que você sabe. Faz o seu show. E Quem aí, que era? o Cássio Pinto. O Cássio. O Cássio. Ele também vai participar aqui do Pode Construir. Que legal. Convidado nosso Muito também. bacana aquela experiência nossa no escritório dele. E aí, ótimo. Vou até contar aqui como é que foi tudo. Eu fiz o teste e tal. Quando eu terminei, ele disse pra secretária... Eu fui na entrevista e tal. Aí ele disse assim pra secretária. Depois que acabou, eu fui embora. Ele falou, por que você chamou essa menina? Ela é de Porto Feliz, imagina. Vai ter que se deslocar. Todo dia, vai complicar. Joga o Ônibus currículo dessa menina. intermunicipal. Joga o currículo dessa menina no lixo. Não quero. Assim. Mas, eu acredito que a vida é um rio, né? Então, Pois é. o que tem que ser, vai seguindo e vai indo, né? Aprendi Deixa com meu na mão avô, lá que que- passou pro meu pai. A gente vai abrir no caminho e o que tiver que ser, vai ser. E vai plantando, né? Vamos plantando, E o Cássio não contratou ninguém naquele momento. Ele desistiu. Fez algumas entrevistas e tal, desistiu. Aí, passado um tempo, ele resolveu preencher a vaga. Eis que ele escolhe quem? Renata A Rorro. Renata Orro. Falou pra secretária, olha, sabe aquela menina de Porto Feliz? Eu quero aquela menina. Liga pra ela. Liga pra ela. E cadê que tava? A sorte que ela não jogou no lixo, como ele mandou, né? Currículo. E toca ela procurar o meu currículo pelo escritório. E naquela época, não eram tempos digitais. Então, o que a gente mais tinha era papel. Sim. Papel de projeto. Você imagina a loucura. Era um ambiente, o dobro dessa nossa sala, cheio de Ainda papel. era muito desenho na mão mesmo ali, né? Não tinha Vegetal. os SketchUps da vida, Não. não tinha nada, né? Nanquinzão. E ela achou o meu currículo. Ela achou. E quando ela ligou, também era telefone fixo, eu também não tinha celular. Ela ligou no fixo e lá onde meus pais ainda moram, ainda residem, que é o sítio, sempre teve caseiro. E o telefone, esse telefone fixo, quando nós saíamos, o meu pai e minha mãe transferiam. O caseiro. Isso, e eles é que atendiam. Nesse dia em que eu seria chamada para a minha vaga, Quem atendeu foi o caseiro. foi a caseira, a esposa Caseiro. dele. E ela atendeu, tá bom, tá, tchau. Desligou o telefone, nós voltamos, aí quando nós chegamos, Renata, você conseguiu emprego. Eu falei, legal, aonde? Não sei. Ligou uma moça de Sorocaba, e é um escritório de arquitetura, e ela falou que pra você ir, que você vai ser contratada. Aí eu falei, Qual nossa. escritório? Qual, onde, né? Quem? Porque eu havia mandado currículo para muitos. Então agora? eu falei, e agora? E aí eu comecei a ligar. Nos números que eu tinha acesso, que eu sabia que eu tinha enviado. Não tinha um detector de número, Não, né, no não, seu telefone, né? Não onde você tinha. sabia o número que tinha ligado. Olha, a teve tecnologia jeito, né? ia me ajudar É. muito, mas não tinha. E aí comecei a ligar, até que encontrei. Falei, olha, eu tô ligando e tal. Não, foi daqui mesmo, pode começar segunda-feira, a vaga é sua. E foi aí que eu comecei realmente a minha trajetória de arquiteta. Você nesse ficou quanto tempo com escritório. o Cássio? E eu acredito que eu fiquei 1 ano com o Cássio. Foi um ano dourado também. Uma arquitetura... Realmente aí na prática já, né? No Sim. escritório de arquitetura já conceituado, né? Porque nós 2000, o Cássio... era um cliente O Cássio alto aí, padrão. não vou chamar de dinossauro, mas ele é realmente um dos que compuseram a história Foi. da arquitetura em Sorocaba. Né? Foi. E aí eu pude participar de muitos projetos, ter contato com muita Foi obra. outra escola ali, né? Nossa, foi a escola. E lá dentro mesmo eu peguei o meu primeiro projeto, que foi uma escola junto com o Cássio.
Aí foi você meu primeiro participou projeto. junto com o Cássio. Era um cliente que uma amiga minha também, de adolescência, disse, olha, o dono da escola aqui está procurando um arquiteto, porque ele vê na cidade várias placas de arquitetos, ele entendeu que fazer o projeto dele tem que ser com um arquiteto. Mas tem que ser um cara renomado. Eu falei, por isso não. Vamos fazer com o Cássio. Mas o projeto era meu, na realidade. O Cássio foi ali a fachada para... Mais um mentor aí na sua vida. Novamente. E cuidou de novo aí do seu primeiro projeto maior, assim. E foi um projeto grande e o Cássio falou, era uma escola. E né? ele falou, vai ser sua escola, Renata. Então, pega e faz. Então, o Cássio, óbvio. Foi acompanhando, foi ali te direcionando, orientando. Exatamente. Fazia as reuniões com o cliente. E o projeto todo seu. Sim. E aí, foi ali onde eu aprovou, startei. Construiu. Foi. Primeira obra. Até hoje. Primeira obra da Renata. Sim, com muito orgulho, que já foi grande, assim. Já comecei, né? O começo do seu portfólio. Foi. Ali. Um projeto... 2000, nós estamos falando de 2000 e tralalá. Acho que era 2002, no máximo. Começo dos anos foi 2000. Foi bem no aí, comecinho, foi bem no começo. Aí você pegou gosto e aí montou um escritório já ou ainda pulou para outro? O Cássio, né, a arquitetura sempre tem altos e baixos. E aí o Cássio, naquele momento, nós éramos uma equipe de 3, mais a secretária e ele. E aí, nesse momento, veio um momento de baixa da arquitetura. Normal. E ele falou, olha, agora eu vou seguir aqui, infelizmente, vocês são minha melhor equipe, mas a gente vai ter que, por enquanto, seguir caminhos. Foi, assim, dramática a nossa separação, porque é aquela separação que os dois se gostam. O Brasil também, ainda, você vê aqueles momentos altos, baixos, aqueles picos, aqueles momentos de crise que tem que tomar alguma atitude. Também senão... já aprendi na veia como a arquitetura funciona. Imagino. E aí, nesse momento, eu me vi, já estava aqui em Sorocaba, fiquei por conta do Cássio, e de novo com a história do diploma debaixo do braço, né? Com alguma experiência, mas não conhecia ninguém, e aí, o que eu vou fazer? Então, decidi montar um escritório. Os funcionários que saíram de lá pensaram, todos, né? Vamos montar um escritório. Foi o que nós fizemos. E aí, a gente montou um pequeno escritório. Com a galera que saiu lá do Cássio mesmo, no momento da crise, montaram o escritório e fizeram uma cooperativa já. Vamos começar. E aí... Montaram em Sorocaba. Sorocaba mesmo. E foi ali na região da Vergueiro, onde eu retornei hoje. A gente vai chegar lá. E na região da Vergueiro, não no mesmo local. E aí fomos lá para essa região e montamos o escritório, que durou 1 ano. Aí edifício, sociedade, cada um pensa de um jeito. E ao final desse período eu já conhecia meu marido e engravidei. Ao momento da minha gravidez, ela foi uma gravidez não vou dizer de risco, mas que mereceu atenção. Cuidados especiais. Isso, e o médico foi bem enfático, se você quer ter esse neném, mãe, vai ter que se cuidar. Tem que se cuidar. Então, nesse momento, a gente fechou o escritório. Não deu para continuar, eu não pude ficar. A minha sócia engravidou junto. Período fértil. Total. E nossos filhos nasceram no mesmo dia, com o mesmo médico, no mesmo hospital. Ô, louco! E aí, nesse momento, acabou o escritório. Não tinha como continuar. Foram 2 meninos ou não? Eu tenho 2. Não, o dela é uma menina e eu tive um menino. Nasceu um casal ali das arquitetas foi. parceiras. A gente se encontrou no hospital ali, no pós-parto. E aí, começou uma nova vida da Renata Rojo. Né, que eu falo que para todo mundo que minha mãe escolheu o nome perfeito, porque eu sou a Renata, que o significado de Renata é renascida, né? Então eu sou o significado do meu nome. Sou renascida, porque eu já vim de tantos altos e baixos, de tantos planos. Fecha, abres, e idas e vindas. Então, aí a Renata ali, depois do filho, virou outra Renata. Começou um novo ciclo. Comecei um novo ciclo. Aí virei mãe. Comecei a cuidar mais desse lado. Arquiteta da vida, né? Sim. Comecei a projetar a minha vida. E aí, nasceu uma nova Renata. Comecei a cuidar do meu filho. Viver um novo momento. Os valores mudam, né? Mudam. E aí, eu e meu esposo achamos legal essa questão de eu poder criar o nosso filho com qualidade, atenção. E nessa hora, que seria a hora que eu tava indo, eu dei aquela parada na arquitetura. Então... Ficou só realmente como mãe. Mas eu fazia projetos. Mas assim, eu não tinha escritório. Não tinha um foco mais, né? Isso, não era um foco. Mas eu nunca parei. Mas assim,
fazia um projeto, fulano ali, tá bom. Então eu ficava fazendo algumas coisas e tal. E mantive assim por um tempo. E aí também comecei a analisar minha vida. E passou um período assim que eu acho que eu tava me conhecendo, né? E aí nesse período eu resolvi ter mais um filho. Tive mais um filho. Hoje eu tenho 2 meninos. Lindos. Deixa eu falar duplinha, aqui. uma duplinha. E sou coruja. Os rorrinhos. Os rorrinhos, eles são rojos também. E aí, nesse momento, eu comecei a rever tudo. Será que a arquitetura... Eu cheguei até a questionar, será que, né? Comecei a me questionar como pessoa, o que eu tô fazendo no mundo, sei lá. Fases da vida. Fases da vida, e eu entrei Sim. nessa também. E aí, eu fui me questionando. Meu marido foi me dando um suporte, porque ele me via nesses questionamentos. Ele foi fundamental para que também eu saísse. E vivi esse momento. De mãe, de família. Não sei se a arquitetura é o meu negócio de novo. E fiquei assim um bom tempo. Só que eu comecei a achar que eu tava entrando numa depressão. Sabe? Não estava interessada em fazer mais nada a não ser cuidar da casa, feliz por filhos. Fora, mas por dentro não. Só cuidar do filho, marido tava ali. Cômodo até, né? A situação era muito cômoda. Conveniente ali, né? Mas eu não tava, assim, realizada. Muitos excelentes profissionais passaram por esse questionamento, principalmente mulher, né? Quando realmente é a mãe. Porque é uma transformação gigantesca para qualquer mulher, né? Total. Então, primeiro filho... já desconecta de tudo para conectar no filho, né? E eu não fui diferente. Não, e aí depois ainda mais um, né? Um irmãozinho, ele veio quantos anos depois do primeiro? 6 anos depois. 6 anos. Isso. Então ali, na verdade, foi um hiato aí da sua vida ali, entre o primeiro e o segundo. Você passou ali uns 6 aninhos, 8 anos ali, pensando na família. Eu acho que foi muito da base sua também, né? Talvez. Você tem irmãos? Tenho 2. 2 irmãos? Sim. Você é mais nova? Eu sou a caçula. Caçulinha. E então aí eu vivi esse momento. E quando meu filho mais novo fez, acho que 5 anos mais ou menos, que daí ele já tava na escola, os 2 já estavam na escola, eu comecei a ficar muito sozinha. Os 2 na escola, meu marido trabalhando. Aí comecei a sentir muita solidão e aquilo, eu sempre fui muito falante, muito extrovertida e tal, até por essa questão do meu pai muda, eu sempre tinha que me adaptar nos locais, então eu sempre fui assim. E aí me vi sozinha, falei, preciso fazer alguma coisa, não dá pra continuar assim, tá muito ruim. Aí eu falei, eu gosto tanto de pessoas, será que a arquitetura é mesmo meu negócio? Tinha dado tudo, né? Foi indo, consegui estágio, daí acabou, fui pro Cássio, aí teve aquela baixa. Aí quando eu montei escritório, fiquei grávida, tive que parar. Então, será que esse negócio mesmo é o meu? Parece que não. Então, vou ser corretora de imóveis. Aí foi a virada de chave. Fui fazer um curso... vou virar corretora de imóveis. Pode vender, o meu negócio, é isso aí. Eu entrei nesse curso, era um curso presencial. E eu fui de 0 a 100 em um dia. Nesse curso. Eu falei, já que é pra fazer, eu vou fazer direito. Fui pras cabeças. Qual é a melhor imobiliária aqui? Tem uma imobiliária boa? Eu ficava na cola dos professores, que eram corretores, tinha advogada. Pessoal da cidade que dava aula nesse curso, era um curso presencial. E a galera ficava toda assim, tipo, nossa, por que a Renata tá fazendo esse curso? Ela é arquiteta. Que é um curso técnico. Mas eu falei, gente... eu não vim na vida pra convencer ninguém de nada. Eu vim aqui pra fazer a minha existência, né? Contar a minha história, Não tenho nenhum problema com isso. E aí, procurei uma imobiliária. Nessa imobiliária, acabei me destacando. 3 meses. Ia vir um produto super exclusivo pra Sorocaba, de altíssimo padrão. E apenas 4 imobiliárias seriam selecionadas para fazer a pré-venda desse produto. Eu fui e dentro de cada 4 imobiliárias só poderiam ser escolhidos 4 corretores de cada imobiliária, e em 3 meses eu fui uma das 4 escolhidas para estar, né, no lançamento desse produto, para fazer a venda. Intensa ali, né? Eu falei, eu decorei tudo sobre o produto, eu sabia falar, eu sabia vender. E eu tinha o cliente para comprar. Detalhe, eu tinha
o cliente para comprar. Não era um produto barato, realmente era um apartamento muito, assim, de valor agregado alto. Era uma aposta em Sorocaba, mas infelizmente, por ser uma aposta, naquele momento não vingou. E aí, novamente, né, a frustração, né? De novo. Puxa vida, né? Vou, mergulho, né, com toda a intensidade. Me dedico, né? Chego, atinjo os objetivos e... De novo, morri na praia. Aí eu falei, putz, a renascida vai ter que renascer de novo. Mas dessa vez tinha um componente mais especial. Eu tinha descoberto essa minha veia do... Vambora. Comercial mesmo, né? Exatamente, dessa veia que veio do meu avô. Tinha a veia ali, é imóveis, né? Então você tinha a veia da arquitetura, o conhecimento da construção mesmo. E nesse momento eu tive uma conversa com o dono da imobiliária, porque eu sempre conversei direto com ele, e aí eu fui falar do meu desejo para ele, né? Falei, olha, eu agradeço a oportunidade que você me deu aqui, foi muito legal, foi uma experiência incrível, conheci várias pessoas bacanas, mas eu vou embora para arquitetura. É lá mesmo o meu lugar. Mas ele, mesmo assim, quis me devolver dessa ideia. Não, fica aqui, que ele viu meu potencial ali e tal, e eu falei, ai, não. Eu agradeço, mas eu vou embora para arquitetura de volta. E foi aí que eu voltei. Em definitivo, de cabeça, corpo e alma, e pulei na arquitetura. Montou o seu escritório? Não, aí foi uma longa caminhada. E ainda não foi o seu? Não. Aí você foi para onde? Aí eu comecei a trabalhar de home office, numa mesinha que eu tinha. E... Já tá morando aqui em Sorocaba já? Sim, já estava em Sorocaba, né? Desde que eu vim pro Cássio, eu já fiquei em Sorocaba. Primeiro eu morei com a minha irmã, e depois que foi na época daquele escritório, eu casei e mudei com meu esposo. E as crianças. Então, daí nesse momento, eu comecei a empreender. Queria meus primeiros clientes. Não conhecia ninguém, porque eu não sou daqui. Bebi uma água. Explorar realmente uma cidade onde você também já até morava, mas não tinha conhecimento, porque eu era mãe, conhecia o quê? Ali as mães de crianças da escola. E o meu marido sempre trabalhou na indústria. E ele tinha contato com muitas pessoas. Então, através dali, ele foi me arranjando alguns clientes. Eu tinha o tal cliente da escola, que também se tornou um cliente meu recorrente. Depois, ao passar dos anos, a gente continuou fazendo. E assim foi. Até que um dia, eu fazia aula de balé e eu dançava. E eu tava no teatro, conheci ali nos bastidores um amigo do meu esposo, que também estava ajudando ali. E numa conversa, ele comentou de uma cliente que era cliente dele, que queria fazer um projeto de um apartamento de interiores. Esse foi, assim, o meu primeiro boom daí. E que ela estava procurando uma arquiteta muito conhecida, mas que, como ele era muito amigo dela, ele ia me indicar. E ele nunca nem viu meu trabalho, nada. Foi pela amizade. Foi pela amizade, indicação ali de confiança da amizade mesmo. Cheguei nessa cliente, nós nos demos muito bem de primeira. E ela falou, olha, eu tenho esse apartamento aqui e eu tenho uma herança. E assim, eu quero ir viajar, quando eu voltar, o apartamento tá pronto. Falei, opa, peraí, como assim? Eu quero empreender. Com interiores, já então. Comecei, exatamente. Voltei com a corda toda e um apartamento inteiro. Não era um apartamento tão grande, era um apartamento de até, acho que 50 metros quadrados. Mas com esse desafio. Ela falou, eu quero que você faça tudo. Projeto, execução. Eu falei, meu Deus. Tá, né? Vamos fazer esse negócio funcionar. E aí eu fiz o orçamento, ela aprovou, me contratou. Também nunca viu nada do que eu fazia. Gente, foi tudo na confiança. Na confiança mesmo. Tudo por indicação. E fizemos o apartamento. Acho que fomos do projeto à execução 4 meses. Arranjei a equipe de obra, que é um empreiteiro que eu já conhecia também de alguns anos. E o cara foi ponta firme, me ajudou. Arranjei tudo para aquela obra. Fiz compra de tudo. Eu fiz tudo. Como se fosse meu. E no final... aí a cliente não foi viajar, porque eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E eu tava com medo. Eu falei, nossa, ela vai embora. E se ela não gostar do resultado, eu falei, você precisa estar aqui para ir aprovando
as fases, né? O projeto, não dá pra... Você chega aqui, não era tudo que você imaginava. Não, eu confio em você. Com certeza vai fazer alguma coisa que eu vou gostar. Mas mesmo assim, ela alugou o apartamento da frente da obra e ficou. E aí fizemos a reforma e no final realmente foi uma transformação mesmo. Foi um antes e depois, assim, incrível. E aí a gente chegou a fazer fotos. Eu tinha sonho de fazer foto, porque na época do Cássio era aquela coisa de fazer foto. Mostrar o antes e depois. Isso, era mais assim, aquela coisa elitizada. E eu tinha aquilo na minha cabeça, eu queria fazer foto. Então, fizemos as fotos. O fotógrafo mesmo era um fotógrafo dos meus sonhos, porque era o que fazia para as grandes estrelas da arquitetura naquele momento. Já começou bem, né? Eu falei, eu já quero começou... fazer com essa pessoa. E aí eu escolhi, fomos lá, ele, nossa, parece que eu tô em Nova York dentro desse apartamento. Nem parece que é um prédio aqui e tal. Quem que era esse fotógrafo? É o Elson Iabico. Ah, o Iabico. Isso. O grande Elson. Foi a realização de um sonho. E isso eu contei pra ele, ele sabe também. E aí fizemos esse primeiro apartamento e aí as coisas começaram a fluir. Né? Começaram a vir novos projetos e sempre tudo muito grande. Nunca apareceu pra mim, claro, eventualmente fazer uma cozinha, fazer uma coisa pequena, mas geralmente os meus clientes sempre foram esse volume. Então, eu fazia a casa, já vinha com interiores dentro. Então, a coisa começou naturalmente, a fluir mesmo, os clientes foram aparecendo. E eu trabalhando em casa. Você estava no home office. Home office, caruda. Um profissional autônoma mesmo autônoma, ali. E pegando os projetos, pegando o projeto. Me virando para atender o cliente. E era uma mesinha do lado da minha cama. Era ali que eu trabalhava. Uma mesinha desse tamanho aqui, ó, uns 80 centímetros. O cliente queria ver a obra, né? O resultado. Então, foi ali que eu comecei. E fiquei muito tempo ali. E comecei a ter o desejo de querer um espaço mesmo para atender o cliente com qualidade. Comecei a pensar sobre isso. E aí, no meu primeiro pensamento, passo, assim, eu falei, nossa, assumir um aluguel, aquilo ainda me assustava um pouco. Então, eu resolvi construir construir mesmo, um home office na minha casa. Porque eu tinha um espaço... Criar uma estrutura mais adequada para você trabalhar, né? Eu construí um espaço na minha casa para atender o cliente. E comecei ali. Fiz do jeito que eu queria, com os revestimentos que eu queria, fiz o meu projeto de interiores ali. E comecei a atender o cliente ali no home office. Mas aquilo começou a me incomodar porque era a minha casa. Sim, começou a misturar, né? Era gostoso porque eu tinha um ambiente separado dentro da minha casa, era planejado. Era casa. Na minha casa mesmo. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, isso não é profissional, não é legal. Não sei, não vai rolar esse negócio. Fiz tudo isso para chegar à conclusão que não era isso. E... Não queria sair de casa, né? Você tentou. Não queria, eu tava tentando ficar ali, na segurança. Bom, e aí nesse período também eu já fui tendo pessoas para me ajudar, porque eu comecei a ter um volume, então eu também comecei... Primeiro eu contratava por serviço, depois eu fui contratando por projeto, depois até ficar com hoje... Uma equipe... uma coisa mais estável, mas foi uma caminhada também. Então, era muita coisa financeiramente falando para dar um passo tão grande. Então, a gente vai se estruturando. Então, eu já tinha funcionário, mas o home office... Já abri o mês ali devendo um pouquinho. Não, eu sou muito segura. Então, eu fui planejando como uma boa arquiteta. Eu fazia o projeto, quantificava e falava, bom, até aqui eu junto, daí que eu ando, né? Então, eu fui executando eu fui muito segura, com prudência. Isso eu sou, apesar de ter essa veia empreendedora, eu também sou muito segura. Então, eu fui um passinho de cada vez, até que eu falei, não, chegou a hora do escritório. Tem que ir pro ponto físico, Que foi no começo desse ano, tá, gente? Não é uma coisa que... então, até na pandemia inteira também nem dava, né? Porque daí veio a pandemia. Você ficou com isso na cabeça. Mas acabou a pandemia... um pouco a pandemia aí, você já foi pro projeto do escritório próprio. E aí nós vamos voltar lá naquele gancho que eu deixei lá atrás, da história do bairro Vergueiro. Então, o meu primeiro escritório tinha sido lá. E aí, eu muito segura, com medo... Falei, puxa vida, vou alugar uma sala dentro do que eu imagino que por ano ali, né,
fora os outros custos que a gente sabe que tem. Caiba, né? Também. Comecei a pesquisar. Nossa, era cada coisa que eu falava, meu Deus, acho que é melhor eu ficar no home office. A situação aqui não tá legal. Foi. Daí meu marido falou assim, Renata, quanto que vai chegar aí no valor? Falta quanto para chegar no valor ideal aí de uma sala boa? Ah, falta tanto. Então vai que eu te dou o dinheiro, todo mês eu te ajudo e você vai numa sala melhor. Não adianta você ir nessas salas que você tá vendo, localização ruim, perigoso, sem estacionamento, né? Você já tá saindo do home office porque não rolou, você tá transferindo o problema. Sim. Então vamos resolver. Eu te ajudo. Tá bom. Foi. Bom, comecei a procurar os corretores, as salas. E procura aqui, procura ali, pensa, tal. E aí um dia um corretor havia me abordado e eu tinha escolhido um prédio específico para visitar. E ele comentou comigo que ele tinha uma outra sala num outro edifício comercial. Ele falou, olha, eu tenho uma outra sala. Eu falei, naquele prédio eu não quero, conheço aquele prédio. Não gosto daquele prédio, não quero lá não. Ah, tá bom, então vamos ver só o outro que você quer, que você gostou. Eu falei, tá bom, vamos. Marcamos, nos encontramos, ele abriu a sala, cheguei na sala, olhei e falei, putz. E eu tinha uma sala na minha cabeça já. Construí essa sala na minha cabeça. Ela mental. Ela já estava na minha cabeça, eu sabia como era o revestimento, eu sabia como era tudo. Eu falei, eu tenho que achar essa sala. E aí... e antes de chegar nessa sala, eu ainda peguei mais um atalho. Eu tive uma sala, uns meses, com uma amiga minha que me ofereceu de metade. A sala dela. Fiquei um tempo de metade com ela também. Uma sala dividida. Que daí também não rolou, porque a especialidade é muito minha amiga. A gente é amiga, vamos viajar em breve juntas. Mas não rolou profissionalmente, porque as necessidades dela são diferentes da minha, enfim. Então, depois desse atalho, voltamos a procurar. A sala. Aí fomos na sala, olhei e tal, com o corretor, falei, putz... Não é minha sala. No prédio que eu queria. Dos meus sonhos. Falei, puxa, nós descemos, corredor. Então tá, tchau. Falei, não, tchau não. Vamos ver aquela outra sala lá. Ele falou, mas você falou que não gosta do prédio? Nem me preocupei. Eu falei, mas nós já estamos na rua. Vamos dar uma olhadinha. Quem sabe eu vou dar uma oportunidade. Tá bom. A chave fica na portaria do prédio. Ok, vamos lá. Chegamos lá no prédio, ele pegou a chave. Quando ele pegou a chave, eu olhei 104. Falei, que bom, no primeiro andar. Viajei, né? Mas olhei um ali, é primeiro andar, porque eu não gosto de elevador. Quando a gente entrou no elevador, ele apertou o 10º. Olhei pra cara do corretor e falei, você é de brincadeira, né? Porque a sala é no 10º andar. Ele falou, Já queria desistir de novo ali. Queria nem subir. Eu queria nem subir mais. Tá, vamos aí. Vai. Mas já tá, né? Vamos lá. Chegamos. Ele chegou na porta da sala, abriu a sala. Quando ele abriu a sala, eu olhei a sala, eu falei, gente, é o meu sonho. Minha sala tá aqui. O revestimento branco que eu tinha idealizado, o piso cinza, o forro tava tudo lá. Aí eu olhei, eu dei uma volta assim na sala, não conseguia conter a minha emoção naquele momento, mas eu tive que segurar, porque afinal... resistente, né? O corretor tava ali, eu ia negociar o negócio. E aí eu olhei a sala, tal, aquilo me transbordou na hora. Falei, achei minha sala. Que era no lugar que eu não queria ir, no 10º andar, tudo que eu não queria. Sei lá, deu um insight ali, você quis conhecer pra aproveitar, né? Só outra, eu sigo desencargo, muito, né? Como eu tava falando da vida ser um rio, eu sigo muito minha intuição. Então fui. Daí o corretor me mostrou, eu não esbocei muita reação pra ele, apesar que por dentro eu parecia um vulcão. Ele fechou a porta e falei, mas a gente tem outra aqui nesse andar. Eu falei, Ele falou, vou te mostrar. Ele abriu, acho que até da minha vizinha. Ele abriu, eu olhei, é uma sala que também estava arrumada, mas não era aquela sala que estava aqui. Eu olhei 2 segundos, falei, tá. Quando ele fechou a porta, eu falei, dá pra gente voltar de novo naquela sala ali? Dá. Daí ele abriu, eu olhei, falei, posso filmar? Eu, pode. Filmei e tal. Falei, tá bom. Quando ele fechou a porta, eu falei, eu vou ficar com a sala. Eu quero fazer uma proposta. Legal.
o que você quer? Falei, eu quero fazer assim, 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 assim. Tá bom. Pensa que foi fácil? Não foi. Entrou na fase da negociação. Meu Deus, como foi difícil. Eu levei, acho que quase 45 dias negociando essa sala. Mas não era questão do valor, não. Era questão do contrato. E eu leio o contrato, porque eu faço contrato com os meus clientes, então eu sei bem o que eu tô assinando. Então, ali começou um entrave. A proprietária, o genro era advogado. Então, imagina a luta que a gente criou para alugar um imóvel. Nas condições que você queria. Exato. Foi bem difícil. E, por mais engraçado e coincidências, porque eu penso muito sobre coincidências também, a proprietária tem o mesmo nome que eu, Renata. E eu falei, não, é essa sala mesmo, a Renata. Vocês negociaram ao som da música do latino. Totalmente. E aí... Ok, depois desses 45 dias, enfim... Chegaram num acordo. Chegou o acordo o dia que eu entrei na minha sala. E o projeto também já estava pronto na minha cabeça. Né? Eu só desenhei. Foi rapidinho. Passei para o marceneiro. Ele comprou o meu projeto. Vamos embora nessa ideia. E aí eu fui arrumando, né? Trouxe minha assistente, a Stephanie, que está sempre comigo lá. E mudamos. Então, foi daí que depois de toda essa trajetória aí, que então, claro... 2022 é um ano histórico, então, na sua vida de arquiteta. Com certeza, e também desse momento que veio coroar toda essa história de novo, busca. Um novo começo. Um renascimento, mais um renascimento. Mais um agora no seu escritório, Sim. então no Vergueiro. E na Vergueiro, exatamente. No Vergueiro, você agora está lá atendendo seus clientes. Sim, lá, voltei lá onde eu comecei, onde eu não tive problema, voltei de novo no mesmo lugar. Voltou pro Vergueiro. Sem escolher. E agora, você está atendendo clientes de todos os segmentos, projetos mais residenciais, comerciais, como que você está hoje em dia? Então, os meus clientes são esses clientes que fazem tudo, então geralmente eu projeto tanto a arquitetura, seja um consultório, uma clínica, o espaço físico, e depois o projeto de interiores. Então, eu atuo na arquitetura e interiores. E aí, na pandemia também, porque a formação que eu tive é mais voltada realmente para arquitetura, nem tanto para interiores. Então, durante a pandemia, como eu sou há 22 anos formada e... Na verdade, essa profissão, design de interiores, ela é nova, né? Sim, e o arquiteto acabou o arquiteto também não é uma profissão, apesar de ser bem antiga, né? Sim. Mas assim, a contratação de arquitetos é uma moda que está pegando agora, depois dos anos 2000. E aí eu fiz uma pós de interiores para poder atuar com... Porque tinha sido o apartamento, mas... Depois da obra em si, grossa, a decoração. Fiz uma pós. E aí, como eu era muito desatualizada, porque veja bem... Você deu uma parada aí, né? Fiquei muito devagar e tal. E falei, não. Então, durante a pandemia, eu fiz 8 cursos. Aproveitou a pandemia, fiz curso home de office, tudo. Fiz curso de tudo. Os EADs. Eu era totalmente analógica, ficou digital. Aprendi como tudo todo mundo. que A pandemia deu uma empurrada geral aí para todo mundo ir pro digital, né? E aí chegou, junto com essa história do escritório, uma amiga de adolescência, dessa época de Porto Feliz. Nós estávamos sem nos ver há muitos anos, acho que uns 18 anos que a gente estava sem se ver. E um dia a gente marcou lá de se rever. Conseguimos nos encontrar. Uma amiga em comum, que é a amiga que me arranjou o projeto da escola, encontrou com ela, nós organizamos um encontro. E nesse encontro, conversamos, tiramos todo o atraso daqueles anos todos, e ela falou, Renata, viu, você é arquiteta, você não tem Instagram? Falei, não, eu tenho Facebook, todo mundo tem Facebook. Falei, não, mas a moda do momento é o Instagram. Você tem que ter um Instagram. Como é que você não tem Instagram? Falei, nem sei mexer nesse negócio, eu acho chato. Renata, você tem que ter um Instagram. Falei, tá bom. Prometo que eu vou embora pra casa, vou fazer um Instagram pra mim. Fiz, conforme o combinado. Aí comecei a mexer mais na ferramenta, olhar como é que era. Comecei a observar outros... Aprofundando outros arquitetos que usavam. Aí eu comecei a ver como o Instagram era bacana, porque você seguia só quem você queria. E eu só seguia gente da minha área, pra ver o que os outros estavam... Aí eu fui me atualizando mais ainda. Fazia um benchmark pelo Instagram. Aí comecei a olhar, falava, nossa... E eu via grandes arquitetos mostrando o projeto. Falava, cara, meu projeto assim, como será que faz? Sozinha. E fui. Tem que fazer um curso, não sei do quê. Vou fazer esse curso. Comprava. Ia lá, comprava o curso à vista, vou começar hoje. E fazia. Trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, 1 hora por dia.
Isso eu fiz durante esses 8 cursos. 1 hora por dia eu fiz 8 cursos. E aí comecei o Instagram. Virou blogueirinha. Virei blogueirinha. E aí, gente, na nossa época, Mas não era essa época digital. De exposição, isso, assim, né? de pegar aqui um celular, uma câmera e sair falando. Você pode colocar todo o seu portfólio lá, suas obras lá. E eu comecei a divulgar. E aí, entre os meus colegas de faculdade, eu sou uma das poucas que pega um celular e sai falando: oi, gente, tô aqui, não sei o quê. Não sei fazer, faço do jeito que sei. Do meu jeito instintivo. Mas eloquência você tem aqui, né? Contou sua história aqui de uma boa, não teve cortes, ó. Não. Foi do começo ao fim aí. Sou falante, eu sou assim com o cliente, eu sou intensa com o projeto. Enfim, eu sou assim. E esse relacionamento do arquiteto com o cliente é muito importante, né? Então, você ter essa eloquência e no bate-papo ali, extrair as informações do que ele quer, do que ele deseja. E ter a resposta sempre pronta, porque ele vai te questionar, ele vai querer questionar teu projeto, e para você defender seu projeto, você tem que saber o que você está fazendo. E os teus clientes mudam muito os projetos, depois que você apresenta, meio que aprova, e depois ele vai mudando? Isso é uma questão ainda que eu sou muito mãezona. Sou projeto muito é filho mãezona, é muito filho. Então, assim, eu ajudo a cuidar do nenê ali. Então, às vezes, para o processo ficar mais tranquilo, eu venho vendo que é melhor não ser tão mãezona. Realmente, porque eu tenho a posição técnica, mas eu não imponho ao cliente: olha, eu decidi colocar esse investimento e eu vou embasá-lo o porquê. Mas se ele falar, mesmo com todo o seu embasamento, eu não quero... De boa. De boa, mas isso às vezes... é uma coisa negativa. Você também deixar o cliente muito à vontade de fazer tudo o que ele quer, porque até ele se perde nesse processo. Pela tua experiência, você sabe que ele vai se arrepender depois. Isso, né? Mas é fato. Então vai ter que ter um processo de convencimento mesmo. Não, mas toda vez que esse processo eu deixei ele aberto, o cliente no final falava: Poxa, você tinha razão. Do jeito que você começou o projeto era mais bonito. Então, com base nisso, em toda essa experiência que eu já tenho, que eu fui colhendo junto aos clientes, então hoje é um processo mais claro para mim e para o cliente. Então, para ele é uma experiência que eu sei como conduzir de uma maneira que ele vai ficar satisfeito no final. A gente vai conseguir que seja prazeroso para ele, né? Sem a gente se perder no processo, sem ele não mandar muito no que ele quer. Então eu deixo ele livre, a gente vai ter os momentos que ele vai interferir e os momentos que eu vou seguir aqui detalhando. Então, assim, eu criei meio que um sistema agora. Procedimento mesmo, um método para ficar bom, eficiente e profissional, né? Exatamente. Arquitetura ali defendida. Mas isso eu fui de raiz. Ao longo dos anos que eu fui aprendendo, não é uma coisa sim. que eu cheguei, startei e falei, nossa, vai ser assim. Então eu apanhei muito também para chegar. E nessa sua história, nessa sua jornada, tem alguma obra assim que você se lembra muito com carinho, ou pelo desafio, pela dificuldade que foi, ou algumas? Algumas. Então foi a primeira, que foi a escola. A escola, né? Eu fiz a escola, eu fiz um ginásio para eles, eu fiz o Funde 1, Funde 2, então... Eu fiquei muitos anos com a escola, e foi uma escola, e foi durante anos. Foi crescendo ainda, né? Foi crescendo, tá até hoje lá. Tem até uma placa, porque foi inaugurado esse ginásio, tem o meu nome lá como projeto. Ah, é? Onde que é essa escola? É em Votorantim, chama Bela Alvorada. Ah, eu acho que eu conheço. Sim, por muitos anos. Ela tinha um iniciozinho ali, e depois daquele iniciozinho que eu fui projetando, primeiro com o Cássio, e depois eu continuei sozinha. Eu sou Alvorada, inicial. Então aquele foi um projeto, assim, marcante, que foi esse momento. E depois eu tenho esse apartamento, que foi nessa retomada. Que foi um dos seus renascimentos. Exatamente, e também um super desafio. Eu chorei muito, me desesperei muito, mas deu tudo certo no final. E tem uma casa do Vila Verona, que você vai ter oportunidade lá de conhecer. Que também é uma casa que a cliente chegou também, entregou e falou, olha, eu quero a casa da revista, faz. Ela queria uma casa de revista Caras. Queria. E fizemos a casa da revista Caras. E também clientes muito legais. A irmã dela também foi minha cliente, também foi um projeto assim, muito memorável, porque era um desafio diferente. E depois o esposo dela também, o escritório do esposo dela. Ser arquiteto é também se relacionar, né? Conhecer pessoas.
Totalmente. conhecer os sonhos das pessoas, né? Porque acho que tem muitas profissões que já não vão. Tem, por exemplo, o médico conhece as dores, né? Agora o arquiteto conhece os sonhos, né? Que é a casa. Acho que é o maior dos sonhos de uma pessoa. Sério, né? É onde ele mora, onde ele vai viver sozinho ou com a família, né? E ele traz um dinheiro que ele vem um sonho que ele vem Sonho construindo mesmo, financeiramente, que ele vem se preparando, preparando, exatamente. Então, quando ele chega no arquiteto, é muito sério. Envolve muita coisa, além do sonho, o dinheiro. E hoje que ele você vai toca a obra de 0 a 100, você faz o projeto, entrega e alguém toca, como que é? Tá. Eu sempre falo que o escritório é especializado em fazer projetos. Eu brinco, eu falo, olha, eu sou bem branca, pouco queimada de sol, porque a gente é rato de escritório. Então, tudo que é a questão do projeto, a gente procura fazer o máximo detalhado possível para a gente não precisar ir até a obra. Tá? Então, eu falo para o cliente, eu sou uma visita junto com você. Tá? Porque tendo o meu projeto em mãos, a mão de obra, e sempre assessoro, caso a mão de obra tenha dúvidas, tal, coloco algumas visitas no meu contrato, mas o foco não é acompanhamento de obra. Só se o cliente quiser fechar um pacote separado. Mas o objetivo é vender bons projetos que se falem por eles mesmos e o próprio cliente ali consegue ou você tocar. Indica, né? Isso. Aí eu indico mão de obra. E aí, como já tô nessa área há um bom tempo, você sabe quem tem nome, quem faz o negócio certinho. Então, dessa maneira também eu desenvolvi parceiros para indicação. Claro que o cliente não é obrigado a fechar com essas pessoas, mas ele pode ir na minha certeza. Olha, essa pessoa eu sei que vai fazer no preço combinado, no prazo combinado, vai fazer certinho, no final... Você também criou uma confiança aí com fornecedores, claro. né? Sem eles também a gente não vai em lugar nenhum. Tem que ter o fornecedor, o cara que vai fornecer o ferro. A Baceifer, com certeza, que né, vai nos te projetos. atender na qualidade, no prazo, no atendimento. Então, ao longo desse tempo... Você vai conhecendo aqueles fornecedores que não dão furo, né? Exato. Porque furar uma obra, se você principalmente está indicando, né? Provavelmente você que vai ser cobrado. Né? Então assim... tem que confiar, né? Então ao longo desse tempo, acontecendo tudo isso, estudando, procurando ponto, eu também desenvolvi gente que pegou na minha mão aí. E falou, Renata, vamos junto. Então eu tenho... Que legal. Inclusive tem muitas empresas que hoje eu tenho amigos lá dentro, porque confiaram em mim também. Quando eu estava germinando ali a nova Renata e falaram, não, vamos lá, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. Isso é legal, porque você dá soluções para o cliente, né? Você já tem aí uma rede de relacionamento de fornecedores, de prestadores de serviço que são de confiança e que com certeza não vão te deixar na mão e muito menos o seu cliente. Exato. Né? E se também eles fizerem alguma coisa errada, eu vou torcer a orelhinha deles. Então... é uma relação que a gente cria e tem essa liberdade de falar, e daqui pra frente chega de baixos? Agora eu vamos acho que só no a alto? vida é uma montanha-russa. Ela tem um monte de emoções. E ela é necessária, o momento do baixo, para você dar valor pro alto. Eu acho que o seu sonho de ir lá pra Fortaleza, lá perto de Natal, que tem aqueles passeios de bug, naquelas dunas, né? Com emoção e sem emoção, você vivenciou muito isso, né? Vivencio. E acho que é da natureza humana estar assim. Sim. Então tem outros... vai te preparando, né? Sim, eu tenho outros planos. Então, quanto ao escritório, eu tô muito feliz. Cheguei a um lugar que eu não imaginava, eu fui construindo pelo caminho, de ter um espaço físico, de ter equipe, nunca imaginei que eu chegaria tão longe. E também não fiquei almejando, pensando, eu só fui fazendo e querendo sempre mais. Eu acho que esse foi o... E cada vez fazendo melhor, né? E fui melhorando. Já carregando toda essa experiência aí. Vendo onde eu tava errando, vamos mudar. Aperfeiçoando. E ainda tem muita coisa, um caminho ainda pela frente. Sem dúvida. Eu não vou dizer, nossa, eu acertei já sei tudo, não. Continuo fazendo cursos e sou essa mãezona também no escritório, também sou essa mãe. Com os colaboradores, eu sou com sempre os projetos, assim, eu não você mudo, cuida mesmo, né? Cuido. É isso aí, a gente conversou aqui com a Renata Rojo, né? A Renata, que a gente ouviu a história dela aqui, e o Pode Construir também tem esse objetivo, de contar a história desses profissionais que fazem a construção acontecer aqui em Sorocaba, em toda a região metropolitana, que é uma história de construir sonhos, de realizar sonhos, é uma história de uma profissional que você aí, que às vezes está estudando, ou mesmo você que vai realizar um sonho, já está querendo aí procurar um profissional, você escuta a história da Renata, né, como um exemplo aí
aí de trajetória e ver onde ela está hoje. Quem quiser hoje contatar você, tem um contato, vai direto no Instagram e já entra ali pelo Messenger, como que tá hoje? Eu tenho um Instagram, que é o Renata Arrojo _arquiteta, que é o que eu criei lá. Você publica seus trabalhos lá, alguns portfólios, tudo lá? Como é que tá? Eu fico devendo, gente, porque eu faço Não dá tudo, nem tempo, né? Casa de Ferreiro, eu entendo posto algumas isso. coisas. E eu tenho um site onde lá eu consegue colocar um portfólio isso, que é lá. renataarrojo.com.br. E tem o meu WhatsApp também, que é onde eu faço o contato ali do dia a dia. Então, quero agradecer imensamente pela sua participação. A gente vai conhecer, sim, algumas obras suas, né? Mostrar lá o que você usou, como que ficou, né? Tenho certeza que a Baceifer, que é a base de muitas obras aqui sim. na região, né? Tem muita gente que tem a Baceifer na história da construção dos sonhos, né? Que vai ali assistir e vai ver, olha, minha casa também tem ali a Baceifer, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma colocação, alguma coisa que você queira? Queria agradecer a oportunidade de contar a minha história. É a primeira vez que estou contando para o público a minha história. Fica claro, eternizada agora. Sim, com certeza. Tem muitos meandros além das que eu contei, ainda tem outras histórias ali dentro, mas esse seria um resumo breve. Depois você manda o link e fala assim, olha, você quer saber quem eu sou? Fala, tá ali, a minha história tá todinha ali contada. É bem isso. Sou transparente, te contei inteiro assim, né? De um jeito que é simpático e é legal, né? A gente vê isso aqui. Então, por isso que para quem tem essa ansiedade por uma obra, por uma construção, por isso pode construir. A gente começa conhecendo os profissionais, engenheiros, arquitetos, profissionais até de segmentos específicos, como impermeabilização, decoração, design de interiores. Claro. Tudo faz parte da construção, né? Sim. Então, a ideia desse canal é exatamente essa, a gente falar sobre construção, né, que é uma área rica de assunto, de conteúdo, e eu tenho certeza que esse programa ele vai ainda por muitos e muitos anos aí para frente contando histórias, né, da construção aqui na região. Né? São histórias que vão vazar até pro Brasil aí, né, quem sabe. Vamos ver. Tem arquitetos, outras pessoas, né, isso, que às tem vezes... arquitetos que já atravessaram a fronteira aí também, já estão Sim. em outros estados, em até outros países, já prestando serviço, que começaram aqui em Sorocaba, né? Exatamente. E o Pode Construir é isso aí, gente. Então, se você ainda não assinou o canal, vai lá, assina o canal, ativa o sininho para que você possa se inscrever e receber as notificações sempre que tivermos um novo episódio, um novo arquiteto, uma nova entrevista, um novo bate-papo sobre construção aqui no Pode Construir, o podcast da construção, um oferecimento de Baceifer, aço forte, ferro para sua construção é na Baceifer. 4 endereços aqui em Sorocaba, e você também que está aí na região, Itapetininga, Boituva, Tatuí, quiser contatar a Baceifer, tá aí os telefones, tá aí também os endereços para você poder aproveitar a Baceifer da forma mais conveniente para você. 4 endereços em Sorocaba, Baceifer, aço forte para sua construção aqui no Pode Construir. Semana que vem tem mais um episódio para você curtir, aproveitar e conhecer esses profissionais que fazem os sonhos serem realizados. Obrigado, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.